disse Jesus. Nesse estudo de disse Jesus, tudo que o Senhor Jesus disse, tudo que o Senhor Jesus nos ensinou através de suas palavras. Tudo que o Senhor Jesus, os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito as palavras que o próprio Senhor Jesus disse. E também em Apocalipse. Temos a palavra disse Deus, que está escrito no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, através dos profetas, e do início de Gênesis também, de disse Deus. Tudo que Deus, que veio da própria boca do Deus Altíssimo, e nesse estudo de tudo que veio da boca do Senhor Jesus. E hoje leremos aqui em Mateus 5, que fala das 9 bem-aventuranças. Essas 9 bem-aventuranças, que são 9, dos felizes, quer dizer, bem-aventurados são os felizes, mas esses felizes, são essas 9 qualidades dos felizes, das bem-aventuranças. Isso remete às pessoas salvas. Só as pessoas salvas é que têm essas características. Assim como há os 9 frutos do Espírito Santo. Só as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo é que têm os 9 frutos do Espírito Santo. Se não tiver, é porque não recebeu. E são essas pessoas que se incluem aqui nas bem-aventuranças. Essas 9 bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensinou não são para as pessoas que não estão salvas, mas sim para as pessoas salvas. Por isso, ele começa a ensinar os seus discípulos e aquela grande multidão, que estava ali embaixo, porque ele subiu ao monte. E ele começa a ensinar assim as 9 bem-aventuranças. Começa pelo primeiro assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os humildes, quer dizer, as pessoas que são simples. Humildes, noutra tradução, diz bem-aventurado os pobres de espírito. São as pessoas simples. Jesus é simples, Porque se todos os pobres fossem humildes, mas nós sabemos que há pobres orgulhosos, então não são os pobres pessoas que não têm dinheiro, que não têm condição financeira, que vivem na pobreza, não. Esses pobres de espírito, esses humildes de espírito, quer dizer, são pessoas humildes, são pessoas simples. E para uma pessoa ser humilde e ser simples, só o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa a ser humilde de espírito. O segundo diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E uma pessoa, para ser consolada por Deus, é alguém que tem conhecimento do próprio Deus, para poder ser consolado. E quem nos consola é o Espírito Santo. Então, essas bem-aventuranças são para pessoas salvas. Quer tenha recebido o Espírito Santo ou ainda não, mas a pessoa foi batizada nas águas e a pessoa está salva. A seguir fala: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. E sem o Espírito Santo, a pessoa não tem essa mansidão, porque é um dos frutos do Espírito Santo. Bem-aventurado, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, porque viverão muitos anos sobre a terra.
o tempo que terão de vida, o tempo prolongado de vida, porque viverão muitos anos, porque são mansos, porque essa terra não vai durar para sempre, todos sabem. Como herdar algo que não vai permanecer para sempre? Vai herdar enquanto viver, não é? Porque são mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas, quando buscam a Deus, porque têm o quê? Sede e fome de justiça. E são essas pessoas que são salvas. Essas pessoas, quando são salvas, não é? Elas se tornam cheias de justiça, não é? Passam a ser pessoas justas, a praticar a justiça. É o que está escrito aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é para Deus fazer, para vingar alguém que lhe fez o mal, para você se sentir justificada. Não é esse tipo de justiça. É a pessoa que deseja, não é, coisas justas. Pessoas que, por isso que Deus disse, não é, que Deus busca sobre a terra os justos para que habitem com Ele, não é? Então essa palavra encaixa bem aqui, não é? Pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, não é? Mas desejam, então pessoas que têm um senso de justiça. Então Deus procura essas pessoas para que habitem com Ele. É o que está escrito, para que sejam salvas. Então essas bem-aventuranças são para pessoas salvas, pessoas que irão ser salvas, não é? Não é para qualquer um. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como, não é, que você verá a Deus se o Espírito Santo não limpar o seu coração, não é? Então, só o Espírito Santo pode limpar o nosso coração, para que nós possamos ver a Deus. E só os salvos é que têm um coração limpo, um coração puro, para que veja Deus. E só os salvos que têm intimidade com Deus. Se eu não receber o Espírito Santo, você não tem intimidade com Deus. E verão a Deus. Você acha que as pessoas no mundo que não foram batizadas nas águas, que não nasceram de novo, têm um coração limpo para que possa ver a Deus? Não, não tem. Então, as bem-aventuranças são para as pessoas salvas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um outro fruto do Espírito Santo, não é? Que é a paz. Quem recebeu o Espírito Santo, recebeu a paz. E essa paz, não é? O Senhor Jesus, que nos deu através do Espírito Santo, não dá como o mundo a dá. Muita gente recebe a paz através das riquezas adquiridas. Mas essa paz que o Senhor Jesus nos dá através do Espírito Santo, o mundo não pode receber, porque é exclusivo do Espírito Santo, não é? E essas pessoas se tornam pessoas pacificadoras, pessoas mansas, não é? Porque é um dos frutos do Espírito Santo, porque serão chamados filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. Você não recebeu o Espírito Santo, você não é filho de Deus. Você só é filho quando você é batizado com o Espírito Santo. Os salvos, só os salvos é que são filhos de Deus. Então, mais uma vez, essas 9 bem-aventuranças, que é ligada aos 9 frutos do Espírito Santo, que eu creio que está escrito lá em Coríntios, não é? É para os salvos. Bem-aventurados os perseguidos, porque serão por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, por que você irá ser perseguido se você não crê no Senhor Jesus? Você não fala do Senhor Jesus.
Você é perseguido porque você está salvo. Você vai ser perseguido. Perseguido no trabalho, perseguido entre os seus familiares. Por causa do quê? Do que está escrito aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa do Senhor Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Quer dizer, quando você é salvo, tudo isso vai acontecer com você. Você vai ser desprezado, você vai ser humilhado, você vai ser caluniado, você não vai ter nenhum valor para este mundo, porque você está salvo, você crê no Senhor Jesus por causa do Senhor Jesus. Não é necessário que as pessoas saibam que você crê no Senhor Jesus. É só por você carregar dentro de si esse espírito para que essas pessoas possam lhe odiar. Simplesmente porque o diabo sabe. O diabo sabe quem está salvo e quem não está. Então, você vai ser perseguido no trabalho, sem motivo algum, caluniado, vão falar mal de si, desclassificado. E é assim. Por quê? Por causa de mim, disse o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus mostra que essas bem-aventuranças, que esses felizes são os salvos. Para ser feliz, você tem que estar salvo. Essa felicidade nos é dada através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há uma felicidade completa e total. Ainda que você seja perseguido, humilhado, desprezado, desclassificado, mas você é feliz, porque você carrega todas essas bem-aventuranças. Você é humilde de espírito, você é consolado quando chora, você é manso. Um dos frutos do Espírito Santo, a humildade também é um dos frutos do Espírito Santo. Você é misericordioso porque você perdoa. Você fica uma pessoa que não perdoa, não é? Não pode ser salva porque não perdoa, não é? E só alguém com misericórdia é que perdoa quem lhe ofendeu. E o Senhor Jesus, na cruz, disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Jesus usou de misericórdia neste mundo. Perdoa a todos, curou a todos, libertou a todos. Jesus teve misericórdia. E nós temos que ter misericórdia. Você não tem misericórdia, Deus não terá misericórdia para contigo. É igual que você não perdoar, Ele também não vos perdoa. Isso está escrito. Se vós não perdoais as ofensas, não é, dos seus inimigos, de quem lhe ofendeu, tampouco Deus vos perdoará. É o que está escrito. E depois fala, né, dos pacificadores, das pessoas que são, né, são as pessoas de paz, porque são filhos de Deus. E outra, vem os perseguidos e os exoriados, não é? E mentindo contra vez, às vezes até vão a tribunal, não é? E mentem contra você. Mentem nas suas costas pela difamação. Mas tudo isso porque você está salvo. É assim que o diabo trabalha. O Senhor Jesus foi um dos mais caluniados. Foi chamado de Beelzebul, maior dos demônios. De enganador, de falso profeta. Ele engana o povo. Quer dizer, Jesus passou por tudo isso. Foi um homem, como está escrito através dos profetas, mais desprezado, sofrido, cuspido, chicoteado, e morreu numa cruz como se fosse um bandido. Ele foi considerado um bandido, sem motivo algum. E nessa vida você vai ser, não é, caluniado sem motivo algum. Levantarão calúnias sobre si só por causa da sua salvação.
da sua vida, da sua intimidade com Deus. Porque o diabo odeia a nossa intimidade com Deus e tenta nos difamar. E se cometemos alguma falha, porque somos homens falhos, então nem se fala. Até que nós nos sentimos os piores pecadores porque falhamos. E o diabo pega aquela falha e faz um rebuliço. De um copo de água transforma em temporal. Essas 9 bem-aventuranças são para pessoas salvas. Salvas. Porque está ligado aos 9 características dos frutos do Espírito Santo. E aqui fica esse estudo de hoje, disse Jesus, sobre os felizes, os bem-aventurados, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.